acompanhantes do Copom, 10,5. Copom manteu, né? Como a gente gosta de falar. Vamos lembrar que no Copom anterior tinha sido uma queda de 25 com dissidência. E os membros indicados pelo novo governo, né, Samuel, eles fizeram o quê? Eles votaram por uma queda de 50. Como eu já tinha falado para vocês no Copom passado, eu achei que cabia essa queda de 50. E aí, como eu achei que cabia, eu não achei que aquela dissidência significava muita coisa, mas o mercado achou. E o mercado começou a piorar sequencialmente. Por quê? Porque o mercado é louco? Não. Porque na mesma época, né, Samuel, o que aconteceu? Na mesma época, eles mudaram a meta de inflação. A meta fiscal, do arcabouço fiscal. Eles mudaram a meta para uma meta pior. Então, pareceu na cabeça do mercado que era uma grande conspiração contra o Brasil, né? Então, assim, eles vão deixar a inflação correr, eles vão mudar a meta, ninguém mais liga pro fiscal, tá tudo errado, e, portanto, o mercado deu aquela panicada. E foi injusto do mercado? Não, porque na parte fiscal, realmente, o governo largou a mão. Falou, quero gastar mais, vamos ter que mudar o fiscal, vamos ter que mudar a meta fiscal, não vamos fazer redução de gastos. Aí, o que acontece quando isso acontece? Os investidores vão lá e vão falar assim, bom, então, se o governo não vai controlar o fiscal, vai gastar mais, vai gerar inflação. E se o governo vai gerar inflação, eu é que não vou comprar um título pré-fixado ou eu é que não vou investir num Tesouro Selic. Por quê? Porque eu vou investir num pré-fixado a 12, a inflação vai ser 11, eu vou perder todo o meu juro real. E os investidores que estão investindo aqui no Brasil saem do Brasil, vão investir lá fora e pioram o câmbio. E essa piora do câmbio, esse aumento de juro, tirou qualquer espaço que tínhamos de uma possível queda de juro, qualquer espaço. E aí veio essa decisão unânime para não deixar dúvida na cabeça de ninguém que Galípolo e equipe do novo governo também estão comprometidos com o controle inflacionário, de parar, por enquanto, completamente o ciclo de queda da Selic. Então, manteve a taxa estável em 10,50% com unanimidade. Isto é um recado, tá? Isto é um recado do Banco Central dizendo todos aqui estão comprometidos prioritariamente com a inflação. Quando a gente olha para o comunicado vai explicar a decisão, né? Como a gente sempre faz aqui, a gente dá uma lida nas partes mais importantes do comunicado, principalmente para quê? Para tentar ver quais são os próximos passos, porque no comunicado ele também já fala um pouquinho o que está na cabeça dele para frente. E essa parte foi muito interessante. Primeiro ele fala do cenário externo, né? Então agora ele acha que o cenário externo tá desafiador, ele segue achando realmente. Em relação ao cenário doméstico, ele fala o seguinte: o conjunto de indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho seguem apresentando um dinamismo maior do que o esperado. Qual que é o problema do mercado de trabalho e da atividade terem apresentado um dinamismo maior do que o esperado? Aí a gente tem que entender os mecanismos de transmissão da política monetária. Que é isso, Marília? Não me fala palavrão, não tô entendendo nada. Mas você vai entender, você vai ficar craque nisso e você vai ficar a pessoa mais entendida do churrasco. O que acontece? O Banco Central, quando ele sobe a taxa de juro, o que ele quer? Qual é o objetivo dele? Porque ele percebe que a inflação está acima da meta, e ele precisa desaquecer a demanda, desaquecer o consumo, para que as pessoas consumam menos e os preços subam mais devagar e a inflação caia. Mas como é que subir o juro faz a inflação cair? Os empréstimos ficam mais caros. Então você que estava pensando em pegar um empréstimo para comprar uma geladeira, um fogão, um carro, um imóvel, uma viagem, enfim, não vai fazer. Porque agora o juro não cabe mais no seu orçamento. Então, diminui o consumo.
Quando diminui o consumo, as empresas vendem menos, cai a receita, cai o lucro. Se cai a receita, cai o lucro, o que as empresas fazem? Demitem, porque senão elas vão para o prejuízo, né? Aí elas demitem, cai o salário dessas pessoas também, cai o consumo e cai a receita e assim vai. Então, o Banco Central sobe o juro, com isso ele desaquece toda a economia. Mas o que aconteceu? O Banco Central subiu o juro e ele esperou que a economia desaquecesse. Mas a economia ainda se mostra dinâmica. E o mercado de trabalho veio melhor do que o esperado. Então, cadê os mecanismos de transmissão da política monetária? Será que a política monetária está funcionando? Ou será que a taxa de juros tem que ser mais alta para controlar a inflação e, de fato, desaquecer a economia? São perguntas que passam na cabeça do banqueiro central. Então, por isso que ele fala assim, olha só, a atividade uma hora dessas deveria estar mais fraca. O desemprego uma hora dessas deveria estar mais forte, né? E não está, então eu estou de antenitas ligadas para, eventualmente, ter que rever aqui a minha posição de cair a taxa de juros. Aí ele continua. Ele falou assim, as expectativas de inflação para 2024 e 2025 apuradas pela pesquisa Focus. O que é pesquisa Focus, Marília? Você vai me perguntar. Pesquisa Focus são os economistas do Brasil inteiro. E as expectativas do mercado estão em 4% para esse ano e 3,8% para o ano que vem. Lembrando, na reunião anterior, era 3,7% para este ano e 3,6% para o ano que vem. Ou seja, as expectativas do mercado em relação à inflação subiram. O mercado está mais pessimista, achando que o Banco Central não irá controlar a inflação. Afinal, a meta de inflação é quanto? 3%. E aí ele fala que ele decidiu por manter a Selic estável em 10,5%. Essa decisão foi unânime, né? E ele acha que isso vai fazer com que a inflação converja para a meta. Agora presta atenção, tá? Isso, já manda os gaviões, porque agora é o auge da gaviãozada. Olha só o que eles falaram. A conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento, ou seja, é mais fácil você levar a inflação de 10 para 4 do que de 4 para 3, tá? Esse ajuste final é mais difícil, tá? E é mais lento. Então, você está num estágio mais lento de desinflacionário, ampliação da desancoragem das expectativas de inflação. Isso é muito gavião, Por quê? No comunicado anterior, ele tinha falado a mesma coisa, só que ele tinha falado num estágio de processo mais lento, desinflacionário, e num estágio de desancoragem das expectativas. No anterior, ele falou desancoragem parcial. Aí no anterior, ele falou desancoragem. E nesse, ele tá falando ampliação da desancoragem. Então, percebe que cada comunicado, ele tá piorando um pouquinho. E um cenário global desafiador demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. Então, ele está falando, eu vou fazer uma política monetária contracionista, mas cautelosa. Serei cauteloso porque está acontecendo tudo isso e isso demanda serenidade. O comitê, unanimemente, tá? Toma aí quem achou que Galípolo era fraquinho, aqui ó, unanimemente, tá, galera? É isso que ele tá falando, não sou eu. Optou por interromper o ciclo de queda de juro, destacando que o cenário global incerto e o cenário doméstico marcado por resiliência da atividade, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas demandam maior cautela. Ressalta, ademais, que a política monetária deve se manter contracionista, lembra, juro real, juro contracionista, acima do juro real, por tempo suficiente
em patamar que consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno da meta. O que ele está falando aqui? Vai ficar estável por um bom tempo, queridões. Não vem falar de, dei uma pausa nessa, caí na próxima. Não vem com esse blá, blá, blá pra cima de mim. Tem que ficar aí nesse patamar por tempo suficiente, tá? Suficiente, porque tem que ter a desancoragem das expectativas de inflação tem que voltar. O comitê se manterá vigilante e relembra, como usual, que eventuais ajustes futuros na taxa de juros serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta. O que ele tá falando aqui, gente? Que se ele precisar, eu subo. Ele tá botando o dele na reta. Eventuais ajustes futuros serão ditados pelo firme compromisso. Pode ser para baixo, pode ser para cima, pode ser para o lado. Não temos compromisso com queda. Vai subir se precisar. Eu acho que vai precisar? Não. Pode ser que fique estável por muito tempo? Claro. E aí, ele fechou esse comunicado. Então, o que ele falou aqui? Ele deu vários indícios de que está preocupado com a inflação. Parou o ciclo de queda. Diz que se precisar, sobe. Diz que está preocupado com a desancoragem das expectativas de inflação. Diz que está preocupado com o cenário externo. E disse que está preocupado com emprego que não cai. Marília, aí pra frente. Marília, o que eu faço? Marília, e a bolsa? Vamos falar rapidamente sobre isso. Ele mencionou diversas vezes que está preocupado também com o cenário externo, certo? Inclusive, algumas vezes, ele mencionou o cenário externo antes do cenário local, mesmo depois do cronograma habitual de falas do comunicado, né? Teve uma hora aqui que ele falou destacando que o cenário global continua incerto, aí depois ele começou a falar do local. Os últimos dados que a gente viu da inflação americana mostram uma desaceleração importante. Um dos dados da inflação americana que mais estão resilientes é um dado de aluguéis, né, Owner Equivalent Rent, que vai cair ao longo do tempo, até o final desse ano, que a gente já sabe. Porque ele é uma média móvel, enquanto o dado na ponta já caiu, beleza? Então, a situação externa, eu acredito que vai melhorar bastante ao longo desse ano. Inclusive, agora a gente entra numa sazonalidade inflacionária muito positiva nos Estados Unidos, tá? Então, eu tenho mais convicção que o cenário externo vai melhorar, tá? E o cenário interno, Marília? Para o cenário interno melhorar, eu preciso controlar o câmbio e as expectativas de inflação. Como eu faço isso? Cortando o gasto, né? E aí depende de quem? Depende do governo. Porque vamos lembrar que a política monetária tem limites. Tem um certo ponto que você aumentar juro funciona. Só que se o Banco Central aumenta o juro, desestimulando a atividade, e o governo, por outro lado, dá estímulo, dá transferência, gasta mais, o que acontece com a atividade? Ela não cai, certo? E aí a política monetária se torna ineficiente, ineficaz. E aí os juros permanecem altos por mais tempo. E o único jeito disso acontecer é o governo mostra que ele está comprometido no corte de gastos. Qual que é o título de renda fixa que poderia ser investido nesse cenário, né? Porque o que acontece? Vamos pensar no cenário bom e vamos pensar no cenário ruim. Imagina que o governo decide testar todos os limites do mercado e fala assim, vou cair o juro, vou gastar mais
E aí o câmbio explode, o juro explode e, óbvio, a inflação explode também. Que foi o que aconteceu em 2015. A inflação chegou a bater 10,67%, até que a Dilma foi empichada e a gente não viu até onde poderia chegar, né? Certamente hiperinflação. Se você tivesse comprado um pré-fixado a 12,32 e a inflação é 10,67, quanto você ganhou de juro real? 1 e pouco, quase 2, né? Você ganhou isso de juro real. Então, você comprou um ativo que você achava que tinha juro real de 6,5, um pré-fixado, a inflação explodiu e ela comeu toda a sua rentabilidade real, ficando com uma rentabilidade real de 1 e pouco, né? Então, você, investidor, vai comprar um pré-fixado? Pode comprar até se você acha que vai dar tudo certo, né? Mas, assim, vai ser a maior parte da sua carteira um pré-fixado? Não vai ser, tá certo? Por quê? Se tudo der certo, o juro cai, você tem ganho de marcação a mercado. Se tudo der errado, você perde todo o seu juro real. Ah, Marília, e o pós-fixado? E o Tesouro Selic? O Tesouro Selic, ele já é um pouco mais defendido. Por quê? Porque se a inflação sobe, você pode pensar que eventualmente o Banco Central vai ter que ir lá e subir o juro, né? Mas já aconteceu também em 2012, durante o governo Tombini, do Banco Central cai o juro mais do que o mercado achava razoável, de tal forma que em alguns momentos a inflação mensal ultrapassou a rentabilidade da Selic, tá? Então você também acaba perdendo o juro real. Qual que é o único ativo que mantém o seu poder de compra? É um IPCA+, tá? O título IPCA+, ele não só num cenário positivo ganha, porque você vai ter o efeito de marcação a mercado, afinal ele tem um componente pré, né? Então hoje o IPCA mais 2035 tá IPCA mais 6,34. Se tudo der certo, esse 6,34 é uma taxa muito alta, cai para IPCA mais 4,80. Né? Cada 1% que cai, você ganha de 10% a 15%. Então, você pode ganhar uns 30% com o seu IPCA mais se der tudo certo. E se der tudo errado, Marília? Se der tudo errado, você vai ganhar 6,35 mais a inflação, se você levar até vencimento. E bolsa, Marília? Enquanto o juro estiver acima de 10, a pessoa física não vai querer olhar para o juro, né? A pessoa física não vai nem olhar, vai ficar investindo em Selic, em CDB, em CRI, CRA e debênture, mesmo com prêmio baixo, a pessoa física não vai querer nem olhar. O gringo só vai olhar para o Brasil a hora que o juro americano cair. E eu acho que isso vai acontecer ao longo desse ano, tá? Então, eu acho que o gringo vai entrar no Brasil. Mas tem que esperar a taxa de juros lá começar a cair, que só deve acontecer no último trimestre desse ano. Então, vai demorar um pouquinho mais. Os fundos institucionais não vão entrar porque simplesmente essa indústria implodiu, né? Porque tá todo mundo em CRI, CRA, debênture e CDB e LC e LCA. Né? Tá todo mundo nesses produtos que aumentaram boçalmente o seu volume de emissão, tá? Então, eu acho que a bolsa brasileira tá extremamente barata. O Brasil é um emergente que cresce, tá? Que tem uma boa situação econômica, que pode crescer ainda mais, mas que hoje o mundo não vai olhar por conta do aumento de juros nos Estados Unidos, né? Se eu tenho um juro americano a 5, 5,5, por que eu vou investir nos emergentes? Né? E se eu tenho uma bolsa americana, um S&P, subindo incrivelmente com as ações indo para a lua, né? Por que eu vou olhar para os emergentes? Não tem necessidade por enquanto, mas vai ter. Tá? Começando até o final desse ano vai ter. Assim, as empresas americanas estão num preço absurdo, inimaginável. E o juro americano vai cair, fazendo com que as pessoas olhem para os emergentes, tá? Então, bolsa brasileira está extremamente barata, é uma das mais baratas do mundo, mas não vai subir no curto prazo. Só que eu, como alocadora, tá? E não como gestora de multimercado que precisa mostrar a cota no curto prazo, eu como alocadora de longuíssimo prazo, não perderia por nada a chance de investir em excelentes empresas brasileiras, como eu estou vendo atualmente. Eu não perderia por nada. Agora, eu tenho paciência
de esperar 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos para ver isso acontecer. Eu entendo se você não tiver. Agora, Marília, estou na empresa, estou investindo em ações brasileiras, não aguento mais. Entendo o que você está falando de queda de juro americano, também acho que vai acontecer. Aonde eu invisto? Renda fixa Brasil, né, que vai dar uma desafogada, e investe lá fora. Diversifica investindo lá fora. Em juro americano, né, vai direto na fonte, investe em juro americano, por exemplo, corporate bonds, e ações americanas. Não precisa ser as Magnificent Seven, as 7 magníficas que estão no preço na lua. Tem um monte de empresa americana, inclusive se você tira as Magnificent Seven, tem empresas americanas que estão que caíram, né, bastante nos últimos anos. Então, investe nessas empresas, nessas outras empresas que ainda estão muito baratas e você sai de Brasil. Porque pelo que eu tô vendo aqui, tá todo mundo muito preocupado, né, com Estados Unidos, tá muito preocupado com o Brasil, com fiscal, enfim. E aí você sai dessa discussão fiscal, você diversifica a geografia. E você vai direto ao ponto do que eu acho que vai acontecer daqui pra frente, até o final desse ano, que é a queda de juro americana, porque a inflação lá está melhor e vai pegar uma sazonalidade boa. Então, você tem os seus investimentos de renda fixa aqui, por exemplo, IPCA+, e você tem lá fora uma carteira de corporate bonds e ações, não necessariamente das Magnificent Seven, aliás, eu prefiro até nem investir nelas, porque eu acho que tá caro. E para todas as outras pessoas que já têm ações Brasil, mas que querem diversificar, renda fixa Brasil e esse combo americano de corporate bonds e empresas que ainda não subiram, tá? É isso que eu recomendo. Ah, Marília, faz um combo aí pra mim. Tá feito, já tá um link tem um link na minha bio, que é do Global Pass. É o Renda Fixa Pro e o Global, né? O Global tem corporate bonds e ações que a gente gosta lá fora, por um preço maravilhoso. O link tá na minha bio, tá? E o Renda Fixa Pro, claro. Porque você tem que ter IPCA+, também, você tem que ter os ativos de renda fixa Brasil também, tá? E para você que tá deprimido, respira fundo, mercado é assim mesmo. Já vi isso acontecer muitas e muitas e muitas vezes. E a gente tem que esperar, tá? Pessoal, já deu meu tempinho aqui. Quero agradecer todos. E não esqueça, para quem quer o Global Pass, o link tá na minha bio. Renda Fixa Pro e Global com Corporate Bonds, que vão ter marcação a mercado positiva se as taxas de juros americanas caírem, e ações americanas que ainda estão baratas. Beleza, pessoal? Muito obrigada a todos e até o próximo.